Já pensou por que duas pessoas podem ter salários iguais e destinos completamente diferentes? É, não é sorte, não é inteligência, é comportamento. A psicologia financeira vai indicar para você, porque as emoções, elas fazem parte do jogo financeiro muito mais importante do que qualquer fórmula, qualquer aspecto racional por trás daquilo, e isso pode mudar completamente o seu destino financeiro. Então, se quiser acompanhar, fica aí com a gente. Fala galera, Vinícius mais uma vez por aqui, e hoje eu vou trazer o tema de finanças, tá? Eu sei que é um tema que interessa muita gente, e se você acredita que a maneira como você lida com o seu dinheiro está puramente ligada a planilha, números, cálculos e projeções financeiras, você pode estar desconsiderando o principal, tá? Morgan Housel, que é o autor desse livro, A Psicologia Financeira, ele traz para nós que o lado emocional, a maneira como a gente viveu a infância, os nossos medos, os nossos traumas, né, as nossas expectativas de vida, eles estão completamente ligados e moldam, tá, a maneira como a gente lida com a grana. Tá? Então, assim, eu vou aqui ao longo desse livro conduzir vocês e mostrar, tá, para vocês todos os ensinamentos que eu consegui extrair da psicologia financeira, e pode ser que isso faça super sentido para você e ressignifique a maneira como você enxerga sucesso, como você enxerga investimentos, como você enxerga prosperidade financeira na vida, tá bom? Fica aí e vamos seguir aí para mais uma análise no canal, tá bom? Um abraço, vamos nessa. Primeiramente, turma, queria falar com vocês sobre esse livro, né? A Psicologia Financeira. Eu demorei para comprar a ideia, né, de ler esse livro. Né? Esse é um livro que tem bastante comentário aí na internet, seja de vídeo, seja quando você vê o volume de vendas que ele tem nas principais plataformas aí, né, de livraria. E aí, assim, você percebe que ele realmente entrou num hype, tá? Tem muito guru, muita galera, tem gente boa, né, fazendo comentários sobre o livro. E também, nem tanto, né, alguns comentários que não são tão valiosos assim, mas assim, o livro, ele caiu realmente nas graças de boa parte do público, seja aqui no Brasil, seja fora. Tem mais de 1 milhão de cópias vendidas no mundo todo. Ao ver isso aí, e sei lá, a capa muito atrativa, o título bem chamativo, atraente e tal, eu achei que era mais um livro comum sobre finanças, tá? Eu, assim, trazendo um pouquinho da trajetória, eu, no ano de 2021, eu tirei o ano, assim, tinha um amigo que ele sempre foi meio resistente a ler livros sobre finanças, produtividade, coisas do tipo. E aí, tipo assim, especificamente sobre finanças, no ano de 2021, eu trocando ideia com um amigo que trabalhava com, não vou dizer no setor financeiro, mas assim, ele trabalhava com negócios, tinha um MBA, né, em, sei lá, não sei exatamente, mas seria viabilidade financeira de negócio, viabilidade de negócios. E aí ele tinha muito esse olhar financeiro, né? Caio, até se estiver ouvindo, vai se ligar aqui em uma das nossas conversas, né? Mesa de bar. Ele me influenciou a ler esses livros. E no ano de 2021, eu li basicamente uns 30 livros sobre finanças, 30, 40 livros sobre finanças. E eu basicamente passei o ano inteiro lendo livro de finanças. Ah, beleza. E é legal, assim, eu consegui perceber em alguns livros ali determinadas coisas eu recomendo que as pessoas façam esse tipo de coisa, né? Um intensivão sobre finanças, sei lá, durante um ano, seja como for, seja através dos livros, seja através de curso, etc. Porque você, sei lá, você está ali 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, você é necessário você montar uma filosofia de investimento, né? Uma filosofia da maneira como você enxerga o dinheiro, vamos dizer assim, né? E a geração de riqueza na sua vida e tal. Eu, há um tempo, né? Há uns 10 anos atrás já, eu tenho um pouco desse tino para negócio e, enfim, né? Me arriscar e querer fazer alguma coisa nova e querer montar empresa, etc, né? E aí parte disso é minha trajetória de leitura e parte disso é tipo o motivo por eu estar aqui compartilhando com vocês, etc. E aí sobre finanças especificamente, eu passei o ano de 2021 lendo livro pra caramba. Li alguns depois, mas não tantos. Mas assim, eu posso dizer que eu li uma quantidade razoável de livros.
E eu diria que psicologia financeira tem um lugar especial nessa biblioteca, tá? Dentre os, sei lá, 40, 50 livros que eu já tenho lido de finanças, eu diria que ele está no top 3, top 4, top 5. É um livro bem legal. Ele trata sobre aspectos filosóficos, vamos dizer assim. Ele conta histórias, né? Coloca algumas situações. É um excelente escritor e professor, de certo modo, porque ele entretém você e coloca você ali na perspectiva dos fatos, dos acontecimentos, das histórias ali que vão rolando, determinadas pessoas que ele puxa como gancho ali, personalidades, personas ali, que em tese são reais, né? E aí ele vai trazendo você e conduzindo e mostrando a você, tipo assim, toda a trajetória de pessoas que, sei lá, foram à beira da falência, ou ganharam pouco, mas prosperaram pra caramba financeiramente, ou pessoas que de repente tiveram super liberdade financeira, baseado na sua filosofia ali de investimento. E é um cara assim, que eu diria que não é super arrojado, tá? É um cara assim bem equilibrado, bem na dele. Ele fala que ele tem uma taxa de reserva razoável, ele e a esposa. E assim, ele vai trazendo semelhante, eu quis trazer esse livro, o mais importante para o investidor, porque assim, são dois livros especiais, tá? Mas que eu queria dizer para você o seguinte: alguns dos livros que você lê sobre finanças, eles vão trazer questões de fórmulas, de equações, de cálculo, de, sei lá, de como um ativo, porra, é valioso comprar um ativo, por exemplo. Teve um livro que na época eu li, da série Pai Rico, Pai Pobre, não sei se todos sabem, o Pai Rico, Pai Pobre, né, o Robert Kiyosaki, ele tem uma gama de livros. Então ele tem, tipo, sei lá, 30 livros. Alguns deles, a maior parte é ele que escreve, mas alguns são parceiros, tá? Pessoas que chegam ali, escrevem com ele, ou escrevem sozinha, mas, porra, o cara vai falar de imóveis, o cara fala sozinho. O cara vai falar sobre ouro, vai falar sozinho. E um dos livros que eu li foi sobre ouro, por exemplo. E aí ele fala sobre ativos, porque, pô, seria interessante comprar ouro, etc. E, pô, me amarrei na época do livro, gostei pra caramba e tal. Até futuramente posso até trazer aqui no canal. Mas ele fala sobre, de repente, um ativo, e esse tipo de livro aqui eu acho que tem um lugar especial, porque ele fala sobre realmente a filosofia de investimento. E a maneira, vamos dizer, universal de você incorporar determinadas premissas ali dentro da sua vida. Pode ser que faça sentido, pode ser que não. Mas que, tipo assim, por exemplo, o mais importante para o investidor, acho que é um mega livro também, né? Que tem um super hype, né? Sobre Howard Marks, tem podcast, etc. Escreve. Ele é um cara que, tipo assim, ele vai e traz 20 aspectos, que são tipo princípios, tá? Sobre investimento. Mas aí ele vai falar um pouco mais sobre o mercado de ações, um pouco mais, eu acho que nessa linha. Mas assim, sobre, porra, compra e venda de ativos, como é que você compra um ativo barato, de algum modo que importa o preço. Mas assim, o que eu quis dizer é que esse é um livro sobre princípios também, sobre filosofia, sobre 20 aspectos que ele não coloca um na frente do outro, ele coloca todos juntos, que são importantes. A mesma coisa é o Morgan Housel, tá? Com a outra abordagem, tá? Esse é um livro mais técnico um pouco, e esse aqui é um livro mais filosófico, de histórias, de dicas, de personalidades, de um conteúdo que vai se construindo, uma narrativa muito leve, muito tranquila, mas que vai nessa linha. Assim, super gostoso, super bom, eu acho que vai agradar quase todo mundo, tá? E aí que ele vai trazendo alguns aspectos ali, que ele coloca, sei lá, 17 princípios, mais ou menos, ao longo dos capítulos. Tem 20 capítulos, mas, sei lá, 17, 18 são princípios ali que ele traz. E que ele vai, ninguém é maluco, sorte e risco, ficar rico versus se manter rico, fortuna é aquilo que você não vê. Aí ele vai criando assim pegadinha, o paradoxo do dono do carro. E aí ele vai trabalhando em cima daquilo. É muita coisa divertida. Assim, eu confesso a vocês que eu li esse livro como... Eu ouvi o livro, tá? Ia pra academia, tá? Botava 20 minutos, 30 minutos ali para ouvir o audiolivro. É um audiolivro de qualidade, gostei da narração. E assim, entretenimento, assim, acho que
tem um misto de ensinamento, mas tem um entretenimento ali, tem um jogo assim, a forma do diálogo que ele constrói cria uma certa sedução ali para você continuar ouvindo, continuar vendo. E aí, assim, eu coloco ele dentro dessa gama, né, de 3, 4, 5 livros especiais, assim como o mais importante para o investidor que eu colocaria também, exatamente por isso, por esse aspecto da filosofia por trás da forma como você lida com grana, com investimento, com geração de riqueza. Tá? Então, assim, um livro super valioso, queria indicar aqui para vocês. Vou fazer alguns comentários, tá, sobre como o livro, né, algumas ideias que o livro traz. Tá? Ele fala sobre, pô, devagar e sempre, liberdade, né, a capacidade que você, vamos dizer, gerar riqueza e guardar, tá? De algum modo, isso permite a você simplesmente ter liberdade para fazer escolhas durante a vida, né? Aí ele fala do paradoxo do dono do carro, que eu já sei aqui, que é a brincadeira que quando às vezes as pessoas querem se mostrar para os outros, né? E aí quer comprar um carro da moda, quer comprar né? Fazer um investimento não, né? Fazer uma aquisição de um carro que de repente está fora ali das condições dela, mas ao mesmo tempo, tipo assim, quando ela vê alguém com um mega carro, ela acha que ou quando você compra um carro, você acha que de algum modo você vai estar impressionando e você vai ter uma aceitação social maior. Mas, para quem vê, né, ele faz um paradoxo, faz uma análise com um guardador de carro, que ele já foi guardador de carro, citando que, tipo assim, quando ele era guardador de carro, ele via tal, a galera chegando ali de Ferrari, e na verdade ele não estava se importando com o cara, com a mulher, né, que estava dentro de uma Ferrari. Na verdade ele estava pensando se ele estivesse na Ferrari. Então, tipo assim, algumas brincadeiras, algumas jogadas, que você vai percebendo que na verdade, tipo assim, são coisas que de algum modo você pode levar para sua vida, tá? Aí ele vai defender a ideia de você, porra, guardar dinheiro, né? Você não precisa ter um motivo, uma viagem especial, uma aquisição especial, uma casa, etc., para você guardar dinheiro. Ele defende a ideia, né, do guardar dinheiro. Ele fala sobre a sedução do pessimismo, por exemplo, de que pessoas que comentam sobre catástrofes financeiras, elas de algum modo elas vão ter mais visibilidade do que alguém que chega ali e diz para você uma coisa razoável, né? Uma coisa, um panorama, sei lá, mais racional, mas até otimista. Às vezes o otimista vai ser visto com desdém, como alguém que de repente está desconsiderando alguma informação e está sendo infantil, está sendo superficial em determinada situação. Mas o pessimista ele ganha visibilidade, ele ganha capa de jornal, ele ganha atenção, tá? Então, alguns aspectos assim que ele vai trazendo ao longo do livro que são bastante interessantes. Assim, alguns capítulos que eu queria comentar um pouco mais sobre, ele fala, né? O primeiro capítulo do livro é Ninguém é Maluco. E aí ele cita como, primeiramente, tá? Ele coloca que essa relação de que todo mundo merece ter uma aposentadoria justa, merece ter um fim da vida de descanso, não trabalho e ao mesmo tempo ter uma fonte de renda ali que lhe dê algum tipo de segurança, algum conforto, algum prazer ali no fim da vida, que isso não é um conceito que vem de muito tempo, né? Que é um conceito recente, relativamente, que as pessoas antigamente trabalhavam até o fim da vida e que de algum modo, tá? É tudo muito recente, todo mundo quando se trata de grana, tá? E dessa questão de educação financeira, né, da maneira como lida com a grana, é uma coisa muito assim nova. É todo mundo iniciante. Então, por mais que a gente ache, né, e interprete ali que a gente tem condição de lidar bem com o dinheiro, etc., que tá todo mundo aprendendo, sabe? E não é uma coisa trivial. Então, o primeiro ponto é isso, né? Colocar todo mundo ali na relação de ignorância, de burrice, vamos dizer assim, ou de desconhecimento, tá? E para ter humildade para dizer assim, velho, não é fácil. A gente às vezes acha que é fácil e, porra, não, vai ter uma fórmula mágica que na outra semana você, porra, vai mudar completamente a maneira como você lida com o dinheiro, mas não é.
sobre isso, sabe? E aí ele brinca, ninguém é maluco. E aí muitas das vezes, tipo, ele fala assim no sentido de ninguém é maluco, de que a maneira como você enxerga, lida com dinheiro, vai estar completamente vinculada à maneira como você viu seus pais lidarem com dinheiro, você viu você cresceu e viu sua sociedade prosperar ou não, tá? Passar por crises enormes, tipo, sei lá, uma Argentina da vida, como já foi o Brasil, sei lá, década de, sei lá, 80, 90, inflação lá em cima e caos e, pô, não. Então, quando você vê pessoas perderem tudo dentro da sua sociedade, uma pessoa que viveu uma coisa dessa, ela vai ter um nível ela vai ter uma abordagem com dinheiro e de necessidade de repente guardar e se resguardar, né, de eventuais, né, crises, diferente do cara que viu, sei lá, o cara nasceu na China em ano 95 e viu todo mundo prosperar, prosperar, prosperar. Beleza, o cara pode guardar porque faz parte da cultura chinesa. Mas o cara está imaginando que todo mundo vai bombar, né? Então, pode ser até um pouco irresponsável por isso, né? Pode ser até um pouco otimista demais por isso. Então ele brinca, ninguém é maluco, né? Todo mundo é fruto de suas, assim, é como se ele cita até na entrada do capítulo. A gente conhece 0,00001% do mundo, né? E da dinâmica financeira, mas, eu como pessoa, né, no caso, mas ao mesmo tempo eu enxergo que tudo que eu sei, tudo que eu li, tudo que eu vi é 80% para tomar as decisões e para eu racionalizar aquele mundo, né? Então assim, aí ele brinca, ninguém é maluco, respeite todos, né, nesse sentido. Aí ele fala sobre sorte e risco, é um capítulo legal também, que é o segundo capítulo. Ele comenta, por exemplo, dá um exemplo, né, conta história sobre um cara que, tipo assim, ele fala que sorte e risco são irmãos, né? Vai ter casos de empreendedores, etc., ou investidores, que você vai ver gente que, porra, teve um puta sucesso, vamos dizer assim, um puta rendimento, uma puta rentabilidade, etc. E quando você olha, você não necessariamente consegue decifrar qual o tamanho da sorte naquela história, né? Qual foi o papel da sorte, o verdadeiro papel da sorte naquela história. E ele brinca, contou uma história lá de um terceiro membro, né? Tem duas pessoas que são muito famosas no mundo da finança, que são Warren Buffett e Charles Munger, né? Que são parceiros. E, porra, a gente vê as histórias e tal, quem já leu um pouquinho sobre isso, porra, histórias maravilhosas, né? Dos dois e tal, como eles se complementam e por aí vai. Só que falam que tinha um terceiro membro, né? E esse terceiro membro cometeu determinados erros, né? Tem até uma frase famosa de Warren Buffett sobre esse cara, ele dizendo, porra, eu e Munger estávamos cientes que um dia seríamos ricos. E tal pessoa estava com pressa. Então ele tomou determinadas decisões um pouco mais arrojadas que deixaram ele pelo meio do caminho. Aí brinca, por exemplo, conta sobre um caso de um parceiro também de Bill Gates e o sócio dele, né? Esqueci o nome que agora, fugiu o nome agora. Mas, tipo, ele contando desse terceiro caso, que era uma pessoa também super promissora e que teve um acidente de esquiando e que faleceu, tá ligado? E aí ele conta sobre, tipo assim, como alguém foi abençoado e agraciado com o fator sorte, e aí traz o contexto do Bill Gates, de como ele estava numa escola super especial, que tinha computador, que tinha um professor que, porra, era antenado, que buscou o dinheiro para ter um super computador, e ele abraçou a ideia, e tipo assim, fala sobre essa sorte, mas ele fala sobre o risco de um cara que, tipo, estava na mesma condição, mas que foi premiado, entre aspas, com o fator risco negativo, né? O risco no sentido de ter levado a vida desse cara esquiando, tá ligado? E aí ele vai trazendo vários outros capítulos, todos eles rodeados de histórias, então é muito bacana. Ele fala sobre juros compostos, ele fala compostos e confusos, né? Com o nosso cérebro ele não tem capacidade de digerir
o funcionamento, né, a dinâmica dos juros compostos. E aí ele fala sobre o Warren Buffett, aí brinca, tem uma frase interessante que ele fala que eu estava vendo lá na aula, uma galera marcou, quando ele comenta assim sobre Warren Buffett, e aí ele diz assim, tem muitos livros escritos sobre Warren Buffett e ninguém fala, o título principal de um livro sobre ele que deveria ser escrito e nunca foi, que é, invista, cale a boca e espere, tá ligado? E aí ele fala sobre isso pelo fator tempo, né, que o Warren Buffett investe desde, 10 anos de idade com seriedade. Aí contexto, história, filho de senador, etc. É outro papo. Mas assim, ele fala sobre isso, né, sobre o fator tempo e a consistência nesse fator tempo, sobre a história de Warren Buffett. Ele fala sobre a questão de nada é o suficiente, é um outro capítulo que ele traz também, que ele conta algumas historinhas, né, de como as pessoas, à medida que elas vão progredindo financeiramente, elas vão de algum modo subindo a régua e se comparando com o próximo, né? E de algum modo ele brinca que a régua da comparação ela é uma régua infinita e que é basicamente assim 99,99999% se forem das pessoas que forem por essa linha da comparação, elas vão se frustrar, né? E nada, absolutamente nada, vai ser suficiente. Né? E aí, assim, muito interessante. São capítulos valiosos. Esses 5 primeiros capítulos são bem marcantes e te prende muito. E aí ele vai seguindo, trazendo outras ideias, né? Aí ele fala, esse 5º capítulo mesmo, ele fala sobre ficar rico, as habilidades que fazem você ficar rico, as habilidades que fazem você se manter rico, tá? Que são distintas, tá? E diversas outras ideias. Aí ele fala sobre, tem um capítulo especial que ele fala sobre fortuna é aquilo que você não vê. E ele brinca que, imagine se você fosse, ele fala, né? Por exemplo, que se você vê uma pessoa com um Porsche na mão, você não sabe, a única informação, às vezes a gente atribui, entendendo que aquela pessoa é super bem sucedida, tem muita grana, etc. Só que a única informação, e ele brinca, né, que ele viveu em Los Angeles, né, em Miami, uma época nos anos 2000. E ele brinca que se mostrar e parecer rico, parecer bem sucedido lá, só não era mais importante que respirar. Então é uma coisa bem assim, ele viveu esse extremo, né? Mas a gente sabe que de certo modo faz parte da psicologia humana em qualquer contexto, basicamente. E aí ele fala sobre isso, que quando você vê uma pessoa dirigindo um Porsche, você de repente atribui que aquela pessoa é bem sucedida, né? Só que não necessariamente. Na verdade, a única informação que você tem é que aquela pessoa gastou R$ 1.000.000 num carro. Ela tem 1.000.000 negativo. É basicamente isso. No fundo, é como se você quisesse virar um mega roteirista de Hollywood e você não pudesse ver um bom roteiro escrito, uma boa história escrita, um bom filme, né, ali vivo para você e aprender com aquilo. Imagine o que seria você virar um mega roteirista sem ter exemplos. Então ele brinca que a dinâmica por trás da riqueza e da maneira como as pessoas constroem patrimônio, etc., você, de certo modo, você não consegue ter acesso aos bastidores daquilo, tá? A mecânica por trás daquilo, tá? Claro que você consegue captar algumas coisas, mas simplesmente você vê um cara com um mega carro, com uma mega casa, bem sucedido, é um conjunto de informações muito limitado. Você não vê a maneira como por trás a pessoa está trabalhando aquilo ali, né? Seja para vender mais, seja para ganhar mais dinheiro, seja para fazer dinheiro, seja para fazer negócio, seja para... Você não consegue ter essa percepção. Às vezes você vê uma pessoa super frugal, simples, etc. E é uma pessoa que, tipo, você vai olhar a conta bancária e o cara tá nadando de braçada. Aí você não tem a menor ideia do que está rolando ali por trás. Então ele traz algumas coisas interessantes nesse sentido. Ele fala sobre margem, né? Margem para imprevistos, isso é um outro capítulo fundamental do livro, né? Que está aqui também em Howard Marks, em que ele fala sobre, tipo assim, citar
aquele investidor inteligente, né, Benjamin Graham, que foi mentor de Warren Buffett, etc. Ele fala, velho, uma frase clássica dele é: a margem de segurança é exatamente para você não ter que fazer previsão, né? Então, assim, o como, tipo, você pode ser conservador em determinados aspectos, porque a margem de segurança é o que vai lhe dar convicção de que aconteça o que acontecer, você vai estar dentro de uma ordem de grandeza ali, tudo bem, com uma baixa expectativa sua, né, que é importante, mas você vai estar dentro dessa ordem de grandeza. E um outro capítulo fundamental que eu queria citar com vocês é quando ele fala de nada é de graça, né? E aí ele comenta, né, que as pessoas querem que tudo na vida, de algum modo, tem um preço. E que no mundo dos investimentos é preciso que as pessoas saibam que nada é de graça e que a partir do momento em que você, quer se expor a uma rentabilidade acima da média, que você quer, investir no mercado de ações, que a incerteza, a dúvida, o risco, o medo, tá? A apreensão, elas são o preço que as pessoas pagam para ter um nível de rentabilidade maior, tá? Então, assim, a partir do momento em que a pessoa ressignifica e ela entende que a filosofia de investimento que eu falei sobre no início do vídeo, sobre filosofia de investimento, que a filosofia de investimento dela vai incorporar, seja investimento em ações, em ouro, em imóveis, etc. Mas que ela vai tomar um pouquinho mais de risco, porque ela quer ter uma rentabilidade um pouco maior do que seria ali, né, se ela, sei lá, trabalhasse com renda fixa, etc. A gente vive até um contexto de Brasil que é um pouco diferente, mas assim, que isso tem um preço, tá? E que é preciso que as pessoas entendam de que há um preço a ser pago. E aí ele brinca uma coisa muito interessante, que ele fala assim, velho, quando você vai na Disney, tá? Você vai num parque temático na Disney e tal, lá acontece a magia, né? E você paga pelo ingresso. Só que você já sabe que você tem que pagar pelo ingresso. Quando você paga pelo ingresso, se você ficar muito conectado com, eu paguei X, custa caro eu ir para Disney, você não vai conseguir ver a magia. Então, assim, ele brinca que a magia está no, eu sei qual é o preço que vai ser pago, eu acho que vale a pena, eu vou fazer e ainda assim eu vou curtir. Então, ele brinca que a magia vem daí, que é você conhecer o preço, pagar o preço, ciente, convicto de que faz sentido. Então, assim, velho, é um livro valioso, é um livro que eu recomendo, como eu disse, alguns dos livros que eu já li aqui sobre finanças, já li 40, 50 livros sobre finanças, esse eu colocaria na prateleira especial. E, assim, também entendo que parte desse livro é aberto. Assim, ele passa ensinamentos pontuais, mas ao mesmo tempo, a depender do nível de maturidade que aquela pessoa já tenha sobre a sua própria filosofia de investimento, de geração de riqueza, ao mesmo tempo de formar ali patrimônio, formar uma reservazinha, né? A maneira como ela pensa em gerir a grana dela da família, tudo isso, tipo assim, a depender do nível de maturidade que a pessoa tenha para esse assunto, eu acho que é um livro assim que ele abre espaço para você ter interpretações bem distintas. Então, assim, eu entendo isso, que pessoas distintas, com vivência distinta, com experiência distinta, com nível de formação em filosofia de finanças, vamos dizer assim, ela vai interpretar o livro completamente diferente, porque ele não é um livro tão direto, ele é um livro um pouco mais aberto, tá? Que ele passa ensinamentos precisos, mas ao mesmo tempo ele conta muitas histórias, então a maneira como você vai absorver, interpretar e captar as ideias do livro são bem distintas da maneira como eu interpretei. Mas assim, ainda assim, eu acho que penso que é um livro muito valioso, vai fazer sentido para muita gente. Tanto é que é um campeão de venda, tá? Então, assim, galera, tá aí mais uma indicação, tá? Queria agradecer mais uma vez vocês. Se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo, tá? Não sei se vocês curtem a ideia de eu trazer livros de finança. Não é exatamente minha área, tem outras pessoas aí que vocês podem ver vídeos, mas eu acho que eu posso contribuir de alguma maneira, tá? É um tema que eu li um pouquinho,
como eu comentei aqui ao longo do vídeo. Então, assim, se vocês quiserem que eu traga outros vídeos sobre finanças, comentem aqui embaixo. Traga aqui 2, 3, 4, 5 livros que de repente você está cogitando comprar e que, pô, recebeu indicação de um amigo e aí realmente vale a pena, não vale. Comenta um pouquinho, sei lá, do seu contexto, se você já leu alguma coisa sobre finanças, se você investe, se você guarda dinheiro, se não, porque eu posso comentar aqui e te responder, ou até mesmo fazer um vídeo, fazer um short, alguma coisa em resposta, tá? E de algum modo colaborar com sua trajetória, de algum modo indicar um livro aqui, fazer um review mais extenso de algum livro. Mas estamos aqui. Semana que vem estou de volta e até a próxima, galera. Valeu, vai lá.